Bom dia, crianças, tudo bem? Bom dia, papai, bom dia, mamãe. Tudo bem aí? Mais uma semana, não é mesmo? Graças a Deus. E estamos juntinhos de um jeito ainda diferente. Mas eu tenho certeza que em breve estaremos juntos para poder matar a saudade de vocês, não é mesmo? E agora nós vamos estar orando, agradecendo ao Papai do Céu por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E como é que a gente ora? Pega uma mãozinha, a outra, junta e fecha os olhinhos. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pela minha vida e pela vida de toda a minha família. Abro meu coração para aprender um pouco mais de Ti. Perdoe os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos estar louvando ao Senhor com uma música que fala sobre o coração. Nosso coração, ele é sujo. Quando a gente desobedece, quando a gente fala mentira, isso não agrada ao Papai do Céu. Quando a gente briga com um amigo, com um irmão, não é mesmo? E o nosso coração fica sujo. Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que limpa o nosso coração de todo pecado. Então vamos louvar? Vamos louvar papai e mamãe. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com teu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em tua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com teu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em tua palavra que ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Amém. E agora nós vamos ouvir uma história com a tia Helena. Um beijo! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Quem aí está bem animado para mais uma aula da nossa escola dominical? Eu tô bem animada. E para minha aula de hoje, para nossa aula de hoje, eu tenho um ajudante bem especial, o meu filho Guilherme. Tudo bem, Gui? O que aconteceu? Por que você tá triste desse jeito? É que na última aula, quando a tia Luna contou que Jesus foi morto na cruz, eu fiquei muito triste por isso. É verdade, né, Gui? Quem aí lembra da última aula que a tia Helena contou? A tia Helena falou sobre Jesus em Jerusalém, né? E o que a tia Helena falou para nós? Ela contou que Jesus, ele sofreu muito por nós, não foi? Jesus foi colocado numa cruz. Antes de ser pendurado numa cruz, Jesus precisou carregar uma cruz pesada, que foi difícil para ele. Ele foi colocado numa cruz, ele foi preso nessa cruz pelas mãos e pelo pé. E a tia Helena também contou que eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Isso deve ter doído bastante, né, filho? A Bíblia fala que Jesus sofreu bastante na cruz. Fizeram vários machucados nele. Por isso que o Gui tá triste, né, filho? Naquela época, as pessoas que estavam lá em Jerusalém, Jesus tinha muitos amigos, né? Muitas pessoas queriam que Jesus fosse para a cruz. Lembram que a tia Helena contou que muitas pessoas queriam que Jesus morresse? Mas Jesus também tinha amigos em Jerusalém, né? Ele tinha, além dos 12 discípulos, outros amigos. E essas pessoas, elas ficaram tristes por ele. Elas ficaram tristes em vê-lo sofrendo, em vê-lo preso naquela cruz, todo machucado, com aquela coroa de espinho, fazendo vários machucados nele. Mas, Gui, a gente não tem que ficar triste. Por quê? Sabe por quê? A Bíblia,
A palavra de Deus, ela nos conta que a história de Jesus, ela não acaba com ele morto na cruz. A história de Jesus, sério? A história de Jesus vai muito além. Jesus, vocês acham que Jesus, ele continuou desse jeito, morto na cruz? Vamos ver o que a tia Helena tem para contar pra gente hoje? Vamos lá, Gui? Todo mundo junto com a gente, tá bom? Um beijo! Oi, crianças! Tudo bem? Eu não preciso nem dizer que eu tô com saudades, né? Porque eu tô com muitas saudades de vocês, vontade de apertar vocês, cada um de vocês. Mas às vezes a tia tem matado um pouco de saudade quando a mamãe manda um vídeo de um falando um versículo, contando a história, ou então fazendo atividade. Eu gosto muito de ver, porque é um jeitinho da gente matar a saudade, é vendo vocês. É muito bom. Obrigada, viu, mamãe e papai, que tem mandado pra gente. A gente fica muito feliz. E hoje, gente, nós estamos aqui para falar, sobre aquele livro que eu falei que não tem mentira. Lembra que eu falei isso? Não tem mentira. E ele fala, tudinho que está escrito aqui é sobre a vida de Jesus. Muito bem. Jesus, aquele que ficou aqui na terra como um homem. Ele viveu aqui como um homem. E semana passada nós contamos que ele foi morto na cruz. Ele usou uma coroa de espinho. Tudo isso para quê? Para que ele foi humilhado desse jeito? Ele foi humilhado por nós. Mas depois ele foi exaltado pelo Pai, por Deus. Que bom, né? Que não ficou só humilhado. E Jesus, nós estávamos estudando a parte que Jesus andou carregando sua cruz. Coitadinho. Lembra que a tia falou que ele carregava essa cruz? Era muito pesada essa cruz. E ele carregava. E ele estava cansado. E eles batiam nele. E ele foi sofrendo, coitadinho. Ele quase não aguentava. E ele foi indo para o monte. E ele foi sofrendo. Mas ele não reclamou. Porque ele sabia que isso tudo era um plano de Deus. E ele era obediente a Deus. E ele foi andando, até que ele chegou no monte. Eles puseram ele na cruz, aqui na cruz. Puseram ele lá na cruz. Vocês se lembram que aquela coroa de espinho que puseram na cabeça dele, coitado, sangrou, o sangue caiu. A mãozinha dele foi colocado um prego bem grande, imagina um prego grande na nossa mão, como dói, que era para segurar o corpinho dele aqui. Outra mão dele foi colocado outro prego. E olha onde tinha outro prego, nos pés. Gente, isso daqui deve ter sofrido, deve ter doído muito, mas ele não reclamou. Ele sofreu ali quietinho até que ele morreu. E aí? Quando a pessoa morre, o que faz com o corpo? Nessa época aqui, eles colocavam o corpo das pessoas, às vezes numa caverna, num tipo de uma gruta, num lugar onde tinha uma pedra, olha, a gruta. E tinha essa pedra, e essa pedra era muito pesada, muito pesada. E essa pedra ficava aqui para fechar o buraco que tinha para entrar lá. Aí
o moço foi e falou para o governador Pôncio Pilatos que queria o corpo de Jesus, porque queria colocar aqui. E foram 2 homens, pegaram o corpo de Jesus lá na cruz e levaram aqui para esse lugar. Chegaram lá, tiraram essa pedra muito pesada e puseram a pedra aqui do lado, e por esse buraco aqui eles entraram e deixaram o corpo de Jesus lá dentro desse lugar que chamava túmulo. Então ficava lá o corpo. Só que depois que eles puseram a pedra, e a pedra era pesada. Puseram a pedra e o corpo de Jesus ficou lá dentro. Ninguém ia conseguir tirar assim tão fácil. Só que aqueles homens, eles achavam que alguém poderia roubar o corpo de Jesus, então eles puseram 2 guardas na porta aqui, ó, para cuidar do corpo de Jesus que estava lá dentro. 2 guardas, gente, ficaram lá guardando o corpo de Jesus. Aí passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Passaram-se 3 dias e as amigas de Jesus, que era Maria Madalena e Maria, elas falaram: vamos lá ver o corpo de Jesus. E elas foram lá no túmulo. Chegaram lá nesse túmulo que aconteceu uma coisa. A terra tremeu. Um terremoto. Diz na Bíblia que teve um terremoto, gente. Porque um anjo veio do céu, mandado por Deus. Porque Deus sabe de tudo e ele sabia que as amigas de Jesus iam lá. E para elas não assustarem, porque Deus cuida da gente, cuidando delas para elas não ficarem assustadas, Deus mandou este anjo que chegou aqui e viu, as duas estavam chorando aqui. Por quê? Porque quando elas chegaram aqui, elas viram o seguinte, ó. A pedra não estava mais fechando o túmulo. A pedra tinha sido empurrada para o lado. O túmulo estava aberto. Elas entraram lá, gente. Quando elas entraram lá, viram que o corpo de Jesus não estava mais lá. Não estava mais o corpo de Jesus. Olha como que estava. Não tinha mais corpo, não tinha mais nada. E o anjo aqui falou para elas assim: por que vocês estão chorando? Vocês estão chorando, mas vocês estão procurando Jesus, o ressuscitado. O anjo sabia de tudo. Ele falou: ele não está mais aí, porque ele ressuscitou. Gente, que palavra comprida, difícil. Jesus ressuscitou. O que é ressuscitar? Vocês se lembram que eu contei já uma história para vocês? Que Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, aquela menina que já estava morta. Estava igual Jesus quando eles puseram aqui. Estava morta. E eles não encontraram Jesus lá.
Quando esses guardas viram isso, eles ficaram com muito medo. Por quê? Porque ressuscitar é viver novamente. Então Jesus não estava mais morto, ele estava vivo. Aí o guarda ficou aqui no chão, gente, parecia que ele estava morto. Diz na Bíblia que ele deitou aqui que parecia que estava morto, de tanto medo que ele ficou. As mulheres também ficaram com medo, mas o anjo falou assim: mulheres, vão e contam para os discípulos de Jesus que o corpo dele não está mais aqui, que ele vive, ele ressuscitou. O que é ressuscitar mesmo? É viver novamente. Só que assim, Jesus ressuscitou e ele viveu novamente. Ele não morreu mais. A filha de Jairo, que a tia contou, depois ela morreu. E aí, elas pegaram e foram contar para os discípulos, conforme o anjo tinha falado. E elas contaram para os discípulos e depois elas se encontraram com quem, gente? Olha só quem que elas encontraram. Jesus. E elas ficaram com medo, com muita alegria, mas elas ficaram com muito medo. E aí elas pegaram, abraçaram ele. Eu acho que elas devem ter beijado e elas adoraram, porque elas gostavam de Jesus demais. E elas estavam tristes porque ele tinha morrido e agora elas ficaram felizes porque ele estava vivo. Aí Jesus falou para elas assim: vocês têm que ir e contar para os meus amigos que eu estou vivo. Que delícia de notícia! Eu não falei que aquela notícia que ele tinha morrido era uma notícia triste, mas que nós íamos ter uma notícia muito boa? É sim, e aí elas pegaram, ficaram contentes, louvaram a Deus, louvaram Jesus e adoraram e foram contar para todo mundo, todos os amigos de Jesus. Que delícia, né, gente? Que Jesus ressuscitando, ele nos dá a vitória sobre a morte. Isso quer dizer o que, tia? Que vitória sobre a morte? Quer dizer que nós também não vamos morrer, nós vamos morrer, depois nós vamos também ressuscitar para a gente ter a vida eterna e morar lá no céu, conforme nós já sabemos. E aí, Jesus, a gente considera o primeiro que ressuscitou. E Jesus não morreu novamente, ele está vivo, ele está lá no céu. E o túmulo dele está vazio. Que grande notícia, que notícia boa! As mulheres tiveram medo, mas Jesus disse para elas que não tivessem medo. E nós também, nós não precisamos ter medo de nada, nós temos Jesus. Porque todo aquele que acredita em Jesus vai um dia morar lá no céu com ele. Que coisa boa! Eu quero morar no céu com Jesus. E você? Você acredita que Jesus sofreu tudo isso e morreu por mim, morreu por você, pelo papai, pela mamãe? Ele deu a vida dele por nós. E ele cuida de nós. Por quê? Porque está vivo. Que delícia, não? Essa é a história. Na semana que vem, nós temos mais notícias boas para vocês. Eu quero que vocês assistam a aula, para vocês poderem saber o que aconteceu depois que Jesus apareceu vivo.
novamente, tá? Até semana que vem. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau! Olá, crianças! Mais uma aula que nós aprendemos mais sobre Jesus. Hoje nós vimos que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. E por que Jesus morreu e ressuscitou? Para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Isso mesmo. E o versículo que nós estamos aprendendo nos ensina exatamente isso, que se nós crermos em Jesus, nós teremos a vida eterna. Hoje nós vamos cantar a música que nós aprendemos na aula passada e que fala exatamente o nosso versículo. Vamos cantar juntos? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Em verdade vos digo, João 6,47. Jesus nos disse que Ele é o pão da vida. Isso quer dizer que somente por Ele nós temos acesso à vida eterna. Ele nos ama, nos protege e é o nosso Salvador. Em verdade nos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João João 6,47. Muito bem! Agora nós vamos fazer uma atividade sobre o que nós aprendemos na aula de hoje. Hoje nós vimos que quando Jesus morreu na cruz, o corpo dele foi colocado numa pedra. Mas o corpo de Jesus continua nessa pedra? Não, por quê? Porque ele ressuscitou, ele está vivo. Por isso nós vamos recortar e pintar. Eu já recortei e pintei o meu aqui, ó. E nós vamos colar aqui atrás. Porque quando nós abrimos a pedra, nós vamos ver que Jesus ressuscitou. Ele não está mais morto. E com esse desenho nós podemos contar aos nossos amigos a história que nós aprendemos hoje. Que Jesus morreu, mas ressuscitou. Isso mesmo. Agora nós vamos orar e agradecer a Deus por mais essa aula, por aprender mais sobre a história de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor nos abençoou em mais uma semana e cuidou de nós. Nos ajude a entender e aprender mais a Tua Palavra, que o Senhor possa guardar no nosso coração. Obrigada pela salvação, obrigada porque o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Nossa aula termina aqui e eu espero vocês no próximo domingo. Um beijo e até lá!